estresse, emagrecimento e até a morte dos rebanhos atinge diversos municípios da Zona da Mata e aqui do Agreste do estado. Segundo a União Nordestina da Agropecuária, a infestação é comum nesta época do ano e coincide com o período em que os agricultores da região começam a colocar a cama de frango em plantações, utilizada como adubo orgânico. Agora, para a gente entender um pouco melhor dessa doença e quais são as ações que estão sendo planejadas aí pela Agência de Defesa e Fiscalização Agropecuária de Pernambuco, a Adagro, a gente conversa com o fiscal estadual agropecuário da Adagro aqui em Caruaru, o Nelson Paranhos. Nelson, bom dia, seja muito bem-vindo. A gente já queria saber se vocês avaliam essa doença como algo preocupante para os produtores aqui da região. Bom dia, Laís, e a todos os ouvintes da Rádio Cidade. Estamos falando da Stomoxys calcitrans, popularmente conhecida como a mosca dos estábulos, e ela é tida como uma praga rural, realmente. E ela é inimiga das fazendas onde há criação, principalmente de animais de produção. Há alguns anos, esse inseto ele vem ganhando notoriedade em função dos gravíssimos surtos, Laís, que vem afetando não só a pecuária pernambucana, mas a pecuária de todo o nosso país. É uma mosca que a gente fala que ela é cosmopolita. Então, é um animal que é encontrado mundialmente. Então, em algumas regiões do nosso país, incluindo nosso Agreste Central e Zona da Mata Pernambucana, não é diferente. Ô Nelson, a gente disse aqui agora no início dessa entrevista, né, que elas surgem mais agora nesse período por conta das famosas camas de frango e tudo mais. Tem como se proteger e prevenir o problema dentro de uma produção, de uma fazenda, de uma chácara? Explicando melhor para que os ouvintes entendam o que é essa mosca, a gente fala um pouco assim, Laís, da morfologia dela. Ela é muito parecida com a mosca doméstica. Essa mosca encontrada geralmente encontrada nas residências, né? Então a diferença dessa mosca para comum é que ela é um inseto hematófago, ou seja, ela se alimenta de sangue para poder sobreviver. Então, é uma mosca de ciclo de vida rápido, né, leva em média 30 dias do ovinho lá até a fase adulta. Então, é um ciclo rápido e quando a fêmea está na fase adulta, ela tem capacidade de colocar aí em média de 500 a 1.000 ovos durante esse ciclo, no ambiente, na matéria orgânica, no caso, falando aí em cama de aviário, né? Uhum. Então, essa situação, Laís, devido às condições climáticas, né, desses municípios aí, que se alinham entre o Agreste Central e a Mata Sul, mais precisamente os municípios de Barra de Guabiraba, Bonito, Camucim, Gravatá, Cortês e Amaragi. Então, as características desses municípios de temperatura e umidade favorece o desenvolvimento dessas moscas, somada à grande utilização de matéria orgânica, no caso do adubo orgânico que é utilizado, em virtude da aptidão da agricultura desses municípios, do plantio e do cultivo das discoriáceas. No caso, é muito rico lá a cultura do plantio de inhame, cará e batata, entendeu, Laís? Entendi. Então assim, a gente isso teria é um prato que mudar cheio para o desenvolvimento dessas moscas. A gente teria que mudar o adubo, fazer alguma coisa desse tipo para poder fazer uma espécie de prevenção contra ela, Nelson? Olha, assim, Laís, essas moscas, quanto à questão do plantio, ela, na matéria orgânica, no caso da cama de aviário, que é utilizada especificamente aí nesses municípios, que é um adubo riquíssimo, né, muito bom por sinal, ela tanto nessa matéria orgânica quanto em alguns outros adubos, né, ela pode se proliferar, vai depender também da questão higiênica do local. Mas é claro que o adubo químico, ele realmente é uma alternativa, porém o custo não é acessível aos agricultores.
Entendi. Então eles procuram utilizar esse material por questão também de ser um produto bom, mas também acessível financeiramente. Ô Nelson, e a Adagro, como é que ela está tratando esse problema? Como é que ela está ajudando os produtores? Considerando, Laís, a necessidade de combater essa praga, que realmente é uma praga, e ao longo dos anos, isso não é de hoje que acontece, uma infestação, acontece sazonalmente, ou seja, durante esse segundo semestre do ano, todo ano acontece isso, né? Alguns anos já vem acontecendo. Então, em 2014, foi criada uma portaria, Laís, pela Adagro, a portaria número 31, que dispõe sobre o trânsito e o uso desse material orgânico provenientes, né? No caso dos aviários, das granjas. Então, o que é que a Adagro faz de acordo com essa portaria, de acordo com a lei? A Adagro fiscaliza o trânsito, o transporte dos veículos que destinam esse material orgânico para as lavouras, para as propriedades, e esse trânsito, Laís, ele deve ser acompanhado de um documento chamado CISE, que é o Certificado de Inspeção Sanitária Modelo E. Então, essa matéria orgânica, essa cama de aviário, ela deve ser transportada em sacos fechados, cobertos por lonas, e ela deve estar escrita nesse documento, através do responsável técnico das granjas, qual foi o tratamento dado para esse material, para que os agentes patógenos sejam inibidos e evite a proliferação das moscas. Ao chegar nas lavouras, né, esse material eles têm que ser coberto por lonas e na hora do uso, imediatamente tem que ter a cobertura do solo, né, através de uma camada de solo, para que evite esse material fique exposto ao ambiente. Então, assim, Laís, é muito difícil o cumprimento dessas exigências, né, dessa criação, desde a criação da lei. A Adagro anualmente vem tendo essas ações de fiscalizações, né, nas estradas, vigilância ativa nas propriedades, realiza esse trabalho de educação sanitária junto aos agricultores, principalmente, mas, assim, os agentes, digamos assim, os atores envolvidos nessa cadeia, como o granjeiro, o agricultor e até mesmo o pecuarista, que são os que mais são prejudicados e os mais reclamantes da situação, eles também não ajudam, né, o serviço de fiscalização. Uhum. Então, com isso, Laís, em virtude de toda essa situação, foi criada agora recentemente uma lei aí na nossa Assembleia Legislativa, pelo deputado Antônio Moraes, né, de autoria do deputado Antônio Moraes, uma lei que proibia, né, no ano passado, proibia a utilização desse material como adubo orgânico. Né, mas, porém, foi uma comoção muito grande social, em razão de que esses municípios, Laís, eles sobrevivem basicamente da agricultura. Sim. Então foi flexibilizado, né, no mesmo ano, agora em 2022, foi flexibilizado a proibição para só parcialmente. Essa proibição é do mês de julho até o mês de outubro de todos os anos. Bom, Nelson, a gente sabe, né, que os casos estão um pouco mais afastados de Caruaru, mas eu queria que você deixasse agora para a gente finalizar, né, como os produtores podem buscar orientação, ajuda da Adagro aqui no município, na região, onde é que vocês atendem, como vocês atendem? Temos aí os canais de comunicação, nosso 0800, os sites da Adagro, temos os escritórios espalhados em todos os municípios, cada município tem um escritório local da Adagro, então estamos aqui para atender a população. Denúncia, o que for, a Adagro está aqui à disposição. Por quê? Porque quem descumprir com a lei, o produtor, o agricultor que descumprir com a legislação, eles estão sujeitos a penalidades, que vai de advertência a multa, que pode ser R$1.000 a R$50.000, e quem for pego fazendo reincidentemente, essas multas serão aplicadas em dobro. E a gente orienta, Laís, aos pecuaristas, principalmente,
que semanalmente faça a limpeza das instalações, né, como alternativa de minimizar aí esse problema, melhorar o manejo dos seus próprios resíduos orgânicos, que as moscas desenvolvem não só especificamente na cama de aviário, mas também todo tipo de matéria orgânica. Coloque nas suas propriedades armadilhas, chamadas bandeiras azuis, que com colas entomológicas que são atrativas para essas moscas, para diminuir a infestação delas. E principal de tudo, Laís, é a conscientização dessa tríade, né, do granjeiro, do agricultor e também do pecuarista, que reclama bastante, porque a maioria, Laís, desses pecuaristas, eles próprios arrendam as terras para os agricultores plantar e adubar suas terras com o adubo, com a cama de aviário. Então, o serviço oficial sozinho não consegue combater esse problema. Então, a gente pede também o apoio dessa tríade. Perfeito, Nelson. Obrigada pelos esclarecimentos. A gente torce que o quanto antes, né, as pessoas, como você disse, se conscientizem e façam essa luta junto com vocês, né? Obrigada e até a próxima. Isso. Nós que agradecemos, Laís, a oportunidade. Tenha um bom dia. A gente conversou aí com o Nelson Paranhos, né? Ele que é fiscal estadual